Todos abriram? João que? João capítulo 14, verso 16. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Pai, nós oramos glorificando o Teu nome nessa noite, mais uma vez. Bendizendo, Deus, a Tua palavra, porque Tu és bom, é maravilhoso. E aqui nós estamos, ó Deus, mais uma vez para lhe ouvir, ó Pai. Pedimos ao Senhor, fala conosco, ó Pai, nessa noite, não o que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir. Que o Teu nome seja glorificado em nosso meio nessa noite, ó Pai, abra o nosso ensinamento, a nossa mente para os ensinamentos. Dai-nos, ó Deus, discernimento, ó Pai, inspiração para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê diz. Quem crê diz. Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, semana passada, os meninos falaram que eu estava meio acelerado, meio nervoso. É verdade? Só que eu estava muito nervoso semana passada, que eu mais preguei do que ensinei. Então, se vocês verem eu acelerado aí, vocês falam assim, calma, Ludmila. Aí eu dou uma acalmada, viu? Amém? Amém? Glória a Deus. Vou passar um breve resumo, 5 minutos no máximo. A gente está tratando a respeito da doutrina do Espírito Santo, dentro da teologia chamada de pneumatologia. Eu disse que a gente vai tratar a respeito de alguns pontos, sendo ele exegético, que é o que o texto diz no hebraico e no grego, teológico, o que significa dentro da teologia, histórico, como a igreja entendeu e entende nos dias de hoje, e no modo experiencial, é de como ele se manifesta nos dias de hoje. Eu disse que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. No Antigo Testamento, ele não habitava, mas ele vinha sobre alguém, homens, profetas, juízes, reis, e depois saía. No Novo Testamento já é diferente. Ele habita no meio de nós. O Espírito Santo ele tem alguns atributos, sendo ele onisciente, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Onipresente, Salmo 139, verso 7. Onipotente, Lucas 1, 35, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 2, 4 e 5, João 16, 8, Mateus 28, 19. Ele é eterno, Hebreus 9, 14. Verdadeiro, 1 João 5, 6. Santo, 1 Coríntios 6, 11. Ele é vida, Romanos 8, 2. Sabedoria, Isaías 40, 13. Ele é Deus, Atos 5, 3 e 4. Igual ao Pai e Filho, 1 Coríntios 6, 11. O Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3, 17. Ele tem vontades, 1 Coríntios 12, 11, Atos 16, 17. Ele tem intelecto, ele tem emoções, ele age como pessoa, ensina, fala, intercede, testifica e também guia. Nós falamos também a respeito dos símbolos do Espírito Santo, sendo eles a pomba, o fogo, a água, o óleo, o vento, a lâmpada, o selo, a chuva. Esses são alguns símbolos do Espírito Santo descritos na Bíblia. E hoje nós vamos falar a respeito um pouco das obras do Espírito Santo. Nós vamos falar de quê? Quem consegue citar uma obra do Espírito Santo? Bondade. Alguém? Consolo.
O Espírito Santo não apenas faz coisas por nós, irmãos, mas ele faz coisas dentro de nós. Filipenses capítulo 2, verso 13. Para quem queria anotar, pediu para me falar devagar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. João Calvino vai dizer: o Espírito é um vínculo pelo qual Cristo efetivamente nos une a si. Nós iremos falar primeiro da obra do convencimento. João capítulo 16, verso 8. Você que está com a sua Bíblia aberta, abra comigo. João capítulo 16, verso de número 8. Assim diz a palavra: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, quando a Bíblia diz a respeito de nos convencer, está dizendo que ele vai mudar o nosso pensamento, vai mudar aquilo que nós sabemos a respeito de algo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A primeira obra do Espírito Santo não é o conforto, como muitos pensam. Pelo contrário, a primeira obra do Espírito Santo é o confronto, é a exposição. O Espírito Santo, ele nunca vai nos confortar sem antes nos confrontar. Então, a primeira obra do Espírito Santo não é conforto, é o confronto. O Espírito Santo, ele não vem validar o homem, irmãos. Ele vem revelar qual é a nossa real condição diante de Deus. Se nós estamos diante do Senhor, estamos achando que nós somos válidos de alguma coisa, nós estamos errados, porque o Espírito Santo, ele não vem dizer se eu sou bom ou não, ele não vem dizer se eu sou autossuficiente, se eu tenho talento, não. O Espírito Santo, ele vem para confrontar o homem. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. O homem natural, ele vive anestesiado espiritualmente, ele não conhece a sua condição diante de Deus, porque o pecado vai produzir cegueira. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus deste mundo, deste século, é quem produz a cegueira em nós. Aí o Espírito Santo de Deus, ele vem para romper a cegueira produzida pelo Deus deste mundo, pelo Deus deste século. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo, ele vem para confrontar, antes do conforto, é o Espírito Santo dizendo: eu preciso abrir os olhos de vocês, eu preciso abrir os olhos para que vocês entendam qual é a sua real condição diante de Deus. O Espírito Santo abre os nossos olhos, nos mostrando qual é a nossa real condição. Porque por muitas das vezes nós achamos que somos autossuficientes demais, por causa de um talento, de um dom, porque sabe falar bem, cantar bem, pregar bem, e nós começamos a achar que somos bons o suficiente. Só que o Espírito Santo está dizendo: você não é bom o suficiente, você precisa ser confrontado. É por isso que eu disse aqui que nós vivemos anestesiado, porque a gente acha que a nossa condição é válida diante de Deus, porém a nossa condição não é válida diante de Deus. Aí vem o Espírito Santo para mim e para você revelar qual é a nossa verdadeira condição diante de Deus. E qual é a sua real condição diante de Deus no dia de hoje? Qual é a minha real condição diante de Deus no dia de hoje? A palavra convencer aqui no seu original, no grego, significa elencho, que significa expor, trazer à luz.
provar a culpa, confrontar com evidência, refutar até gerar consciência. O Espírito Santo não é simplesmente alguém que vem para nos confortar, ele vem confrontar ao ponto de eu e você, eu vou repetir, o Espírito Santo ele vem nos confrontar ao ponto de eu e você refutarmos e começar a gerar consciência dentro de nós. Ele nos confronta a tal ponto que nós começamos a entender e a saber que Ele é Deus, Ele tem o todo o poder, Ele está acima de todas as coisas. E é por isso que ele vem nos confrontar. Ele vai trazer à luz aquilo que está em oculto. Ele vai provar a nossa culpa. Ele vai confrontar com evidência. O que é confrontar com evidência? Ele vai mostrar para você a prova de que o seu caminho, de que o meu caminho está errado diante de Deus. Por isso ele vem nos confrontar com evidência. E todas as vezes que ele nos confronta, ele nos convence. Convence a quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence dos caminhos que nós andamos errantes. Ele nos convence daquilo que nós falamos e que não é para falar. Ele nos convence dos maus pensamentos. Ele nos convence de alguma atitude ou algo que nós iríamos fazer dizendo não faça, não vá, não é por aí que você deve ir. O Espírito Santo, ele nos convence. E o convencimento aqui não é simplesmente tirar a culpa. O convencimento aqui, irmão, é uma invasão dentro da nossa alma. É uma invasão dentro da consciência humana. O Espírito Santo faz o homem perceber que ele está perdido, que Deus é santo, que o juízo é real e que Cristo é nossa única esperança. O Espírito Santo nos convence e nos faz perceber o nosso erro. E eu citei aqui 3 coisas que o Espírito Santo faz. Quais são elas? Quais são, irmãos? Nós lemos no texto. Ele vem para nos convencer do quê? E o que mais? E juízo. Quando nós falamos pecado, a palavra no original quer dizer amartia. João 16:9 vai dizer que ele vem para nos convencer do pecado. E o maior pecado, escute isso aqui, o maior pecado do homem não é o adultério, não é a prostituição, não é a fornicação, não é a fofoca, não é a mentira, não é roubar, não é matar, não é fazer coisas devastadoras. Não, Elias, qual é o maior pecado do homem? A incredulidade em Cristo. Esse é o maior pecado do homem, não crer em Cristo, não acreditar em Cristo. João capítulo 16, verso 9 vai dizer do pecado, porque eles não creem em mim. Então esse é o maior pecado do homem, é não crer em Jesus. E ele vem nos convencer do pecado, porque o povo não crê em Cristo. O maior pecado do homem é a incredulidade, é o erro de rejeitar a Deus. E quando eu falo erro, não é apenas um erro moral, mas é um erro celestial, um erro divino, porque quando eu rejeito a Deus, rejeito a Cristo, eu estou cometendo um pecado. Todo pecado nasce da independência de Deus. Pecado em sua raiz é independência espiritual. Todas as vezes que eu não acredito em Cristo, não acredito nas obras do Espírito Santo, eu estou cometendo um pecado muito maior do que o pecado do adultério, muito maior do que o pecado de matar alguém, de roubar alguém. O pecado de não acreditar em Cristo, ele é grande. O Espírito Santo revela a corrupção da natureza, a escravidão do pecado e a falência da justiça
própria. Quando o Espírito Santo ele vem nos convencer, ele nos convence dizendo que nós estamos corruptos, ou seja, a nossa natureza é corrupta demais, até mesmo para que nós possamos nos justificar diante de Deus. O Espírito Santo faz o quê? De quê? Do pecado, justiça e juízo. Então ele vem para nos convencer. Segundo, justiça, que quer dizer de Caios, ou de Caiosné. João 16:10 vai dizer da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. Quando nós falamos de justiça, nós falamos de Cristo reivindicado. Da justiça é Cristo reivindicado. O Espírito Santo mostra que somente Cristo é justo. O Espírito Santo nos mostra que somente Cristo é justo, que as obras humanas, que as obras que eu e você faz, as obras das nossas mãos não competem com a justiça de Cristo. As obras que nós praticamos são insuficientes diante de Cristo. Somente Ele é justo. E nada do que eu fizer, nada do que eu praticar, será suficiente para me tornar justo. Será suficiente para me igualar a Cristo. A aceitação diante de Deus vem pela justiça imputada de Cristo. Quando Cristo morre, Ele morre para nos tornar justo diante dEle. E justiça, irmão, eu vou deixar para falar um pouco mais para frente. Ele morre para nos tornar justos diante dele. O padrão não é humano, o nosso padrão é Cristo. Talvez você tenha um padrão humano de justiça, talvez o seu padrão humano é o seu pai, a sua mãe, talvez o seu padrão humano é o seu professor, é o seu pastor, mas o nosso padrão humano de justiça ainda é Cristo. A justiça de Deus revela a falência da nossa própria justiça. A justiça de Deus revela a falência da nossa própria justiça. Não tem como disputar com Deus. O Espírito Santo ele vem convencendo a mim e você que não há argumentos que nos faça ganhar uma discussão com Deus, irmãos. Porque Ele é justo e a justiça dele está acima de nossa. Juízo. Obrigado, Maninho. Palavra no original vai dizer crises. João 16:11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo, irmãos? Quem é o príncipe deste mundo? Quando a Bíblia diz o príncipe deste mundo já está julgado, está dizendo a respeito do sistema desse mundo. Tudo que pertence ao mundo já está julgado. E ele vem para nos convencer do juízo. Porque o príncipe, o sistema desse mundo já está julgado. O homem fora de Cristo já está sob condenação. Se eu e você, ou se tiver mais pessoas fora de Cristo, nós já estamos em condenação. É por isso que o Espírito Santo vem para nos convencer do juízo, para nos mostrar que se nós estivermos longe de Cristo, automaticamente eu e você já estamos o quê? Condenados. Condenados ao quê? Ao inferno, irmãos. A morte, a tribulação. O Espírito revela a realidade do tribunal divino, a condenação do mal, a derrota de Satanás. Sem isso, o homem brinca com a eternidade. Convencimento não é conversão. Convencimento não é. Muitos são convencidos, mas nem todos se rendem a Cristo. Muitos são convencidos,
mas nem todos se rendem a Cristo. Elias me prova na Bíblia. Deus convenceu o coração de Faraó para libertar o povo, mas nem por isso Faraó se rendeu diante de Deus. Elias, eu quero mais. Deus convenceu a Judas a se tornar o seu discípulo. Só que quando Judas o trai, a primeira coisa que ele tem é remorso. Não é sentimento de mudança, não é arrependimento. Deus nos convence. O Espírito nos convence. Mas conversão não é convencimento. Eu posso me converter. E posso estar com o meu coração duro ao convencimento de Cristo. Eu posso aceitar a Ele. Mas o meu coração pode estar duro como o coração de Faraó e não aceitar as palavras que Cristo libera sobre nós. John Owen vai dizer: o Espírito convence não apenas do pecado, mas da impossibilidade de se justificar diante de Deus. Quando o Espírito vem para nos convencer, Ele nos convence ao ponto de sabermos que é impossível de eu e você nos justificar diante de Deus. O Espírito não informa, ele confronta, ele não sugere, ele sentencia, ele não reforma o ego, ele crucifica. O Espírito revela que um homem não está apenas errado, ele está espiritualmente morto, culpado e incapaz de se justificar. É por isso que o Espírito Santo vem para nos convencer. E a primeira obra do Espírito Santo é nos convencer. E dentro dessa primeira obra, o maior convencimento não é o conforto, mas sim o É o que, gente? Me ajude a pregar. É o que? O confronto. Segunda obra do Espírito Santo, a regeneração. João capítulo 3, verso 5. João capítulo 3, verso de número 5. Assim diz, Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Não pode entrar no reino. A regeneração é um ato sobrenatural, pelo qual o Espírito comunica vida ao homem morto. Não é reforma moral, é ressurreição espiritual. Quando nós falamos de regeneração, irmãos, é uma mudança de vida completa. Porque o estado do homem sem regeneração, ele é morto. Efésios capítulo 2, verso 1. Estando vós mortos em delitos e em pecados. O homem que está sem regeneração ou que não foi regenerado, ele está morto nos seus delitos e também nos seus pecados. Morto espiritualmente, sem sensibilidade à voz de Deus, incapaz de amar a Deus, incapaz de compreender espiritualmente as coisas de Deus. O homem natural não precisa de melhoria, irmãos, ele precisa de vida. Elias, eu não entendi. O Senhor está dizendo que eu e você não precisamos de melhoria externas, não precisamos de melhoria para mostrar ao outro que nós somos bons o suficiente ou que nós melhoramos. Não, o homem regenerado, ele precisa de vida. Regeneração é vida. Por isso que Jesus está dizendo a Nicodemos: olha, Nicodemos, você é homem da lei, conhece a palavra, conhece os estatutos, mas você precisa o quê? Nascer de novo. E não é nascer humanamente, é nascer do Espírito, é deixar a carne para trás e nascer no Espírito. O homem que não nasce no Espírito, não se regenera no Espírito, ele está morto
em seus delitos e em seus pecados. A regeneração é se tornar uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Vai dizer que nova criatura somos. Quando diz aqui a respeito de nova criatura, está dizendo, não é você colocar uma maquiagem para mostrar o que você não é. Não é você colocar uma maquiagem espiritual para demonstrar aquilo que você não é de verdade. Nova criatura que é uma nova natureza. Porque quando você estava morto em seus delitos, nos seus pecados, ou eu estava morto nos meus delitos e meus pecados, eu estava perdido. A minha natureza era o pecado, a sua natureza era o pecado. Aí Cristo vem através do Espírito Santo nos convencendo que nós precisamos ser regenerados, trocar a natureza humana, a natureza pecadora, a natureza adâmica pela natureza de Cristo, uma nova natureza, natureza espiritual. É por isso que Ezequiel vai profetizar no capítulo 36, verso de número 26, vos darei um novo coração, ou um novo espírito, porque nós já estávamos mortos em nossos delitos. Já estávamos mortos em nossos pecados. Aí o Espírito Santo vem, ele remove o coração de pedra, implanta a sensibilidade espiritual e escreve dentro de mim, dentro de você, uma nova lei. E a lei que ele escreve não é uma lei externa, é uma lei interna. Agostinho de Hipona vai dizer, antes o homem podia não pecar, depois da queda, não pode não pecar, na graça, pode não pecar. Vou repetir, antes o homem podia não pecar, depois da queda, não pode não pecar, na graça, pode não pecar. A regeneração quebra a tirania absoluta do pecado. Quando eu e você estamos regenerados em Cristo, toda tirania que tem dentro de mim, dentro de você, é quebrada imediatamente. É Jesus dizendo, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos deixar a nova criatura e começar a viver um novo homem, uma nova natureza. Precisamos abandonar a natureza adâmica e viver a natureza de Cristo, a natureza do Espírito Santo. Precisamos abandonar as coisas que nós fazíamos no passado e começar a fazer as coisas que o Espírito Santo nos ordena. Precisamos imediatamente abrir mão dos nossos desejos, daquilo que nós queremos, das coisas naturais desse mundo e começar a receber as coisas que Cristo nos oferece. Nós precisamos morrer para esse mundo, morrer para essa terra e nascer de novo em Cristo, nascer de novo na água e no Espírito, para que nós possamos ser uma nova criatura, para que nós possamos mudar a nossa mente. Do que adianta, irmão, a gente agir como Nicodemos, porque Nicodemos conhecia a lei, conhecia a palavra, e ele conhecia tanto que agora ele vai se esconder para encontrar com Jesus. E esse é o mal daquele que não é regenerado. Vai ter encontro com Jesus às escuras para que ninguém saiba que ele encontrou Jesus. Esse é o mal daquele que não é regenerado, daquele que não nasce de novo. Só quer Jesus nas escondidas, só quer Jesus aonde ninguém vê. Este é o mal daquele que não é regenerado. E por muitas das vezes eu e você agimos dessa forma, dentro de casa, do trabalho, na escola, na rua. Nós queremos esconder para falar com Jesus. Nós escondemos que nós somos crente, escondemos que nós servimos a Cristo, nós escondemos
dizemos que nós vamos à casa de Jesus e adoramos a Ele. E Jesus está dizendo, não precisa se esconder. Quem se esconde é aquele que não foi regenerado, aquele que não é nova criatura. Eu tenho certeza que quando você se converteu, por muitas das vezes, no início da sua caminhada, você teve vergonha de falar que é cristão, você teve receio no meio de uma roda de amigos, ou no meio de algum local específico, dizer que você era cristão, mas o Espírito Santo, ele vem, nos convence, nos regenera e nos diz, agora nós somos nova criatura. Quem conhecia o Elias de antes, não conhece mais o Elias. Quem conhecia você antigamente, das suas atitudes, dos seus jeitos, trejeitos, daquilo que você fazia, agora verá uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos ser regenerados, para nos tornarmos nova criatura em Jesus, nos tornarmos novas pessoas em Jesus. E o Espírito Santo é quem faz a obra da regeneração, que tira o velho homem, as velhas coisas, velhos hábitos, velhas características, daquilo que nós praticávamos do lado de fora, e começa a implantar em nós as obras dele, o fruto do Espírito. E essa é a obra da regeneração. Terceira obra do Espírito Santo, justificação. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 11. Vai dizer que nós fomos justificados pelo Espírito do nosso Deus. A justificação descrito aqui é um ato jurídico divino. Deus declara justo o pecador que está em Cristo. Deus declara justo o pecador que está em Cristo, porque nós fomos justificados pelo Espírito do nosso Deus. Não é, vou repetir isso de novo, não é transformação moral. Santificação transforma, justificação declara. Elias, não entendi. A santificação transforma eu e você. A justificação declara quem sou eu e quem é você. O pecador continua em processo de crescimento, mas diante de um tribunal divino, diante da justificação, a culpa é removida, a condenação é cancelada, a justiça de Cristo é imputada em nós, pelo Espírito e também pela fé. Quando nós estamos justificados em Cristo Jesus, a condenação, ela é cancelada. Romanos capítulo 8, verso de número 1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra aqui, condenação, irmãos, quando diz ali no livro de Romanos, é uma condenação espiritual, é uma condenação ativa. Aí Cristo está dizendo para nós que somos justificados nele, pelo Espírito de Deus, não há condenação para aqueles que estão não há condenação somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se porventura eu estiver fora de Cristo, eu não serei justificado por Ele. Para mim ser justificado por Ele, eu preciso estar em Cristo Jesus. Para eu ser justificado por Ele, eu preciso estar firmado em Cristo Jesus. Se eu estou firmado e você também está firmado em Cristo Jesus, não há condenação, não há declaração que nos condene ao erro, não há declaração que nos condene ao pecado, não há declaração que nos faça regenerar
retroceder, porque eu e você estamos justificados em Cristo Jesus. Nós estamos justificados em Cristo. E uma prova que nós estamos justificados em Cristo é que é gerado dentro de nós a fé. E quando a fé é gerada, ela nos conduz ao arrependimento. E quando nós estamos sendo conduzidos ao arrependimento, o nosso homem natural se une a Cristo. E quando eu me uno a Cristo, não há mais condenação. Eu estou justificado. Na cruz, os nossos pecados foram atribuídos a Cristo. Na cruz, o meu erro, o seu erro, foi atribuído a Cristo. Na cruz, aquilo que eu era, o mau homem que eu era, a mulher que você era, aquilo que eu praticava, foi atribuído a Cristo. Mas agora, depois de todo o seu sacrifício feito, não tem mais condenação que possa nos declarar culpado. A sua justiça foi atribuída a nós. Na cruz, o meu pecado foi atribuído a ele. Na cruz, a justiça dele foi atribuída a mim. Na cruz, o seu erro, o meu erro, foi colocado em cima dele. Na cruz, a justiça de Deus me alcançou. Na cruz, aquilo que eu fazia, o homem mau que eu era, foi atribuído a ele. Na cruz, a justiça dele me alcançou e me justificou diante das acusações de Satanás, diante das acusações do nosso adversário. Por isso que não há nenhuma condenação. Não é uma, duas, três, quatro. É nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim e para você, porque na cruz nós fomos justificados por Ele, a justiça dele foi atribuída a nós. Enquanto eu dei o que eu tinha de ruim, Ele me deu a sua justiça. Enquanto eu dei a Ele os meus erros, as minhas traições, Ele me deu a sua justiça. Enquanto nós demos a Ele tudo que não prestava, Ele me deu a tua justiça. Sabe para quê? Para que Satanás não te acuse. Para que seu adversário não te acuse. A justiça de Deus foi atribuída a nós. Essa é outra obra do Espírito Santo. Quarta obra do Espírito Santo. Habitação. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vós sois santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. A habitação do Espírito é a obra pela qual Deus passa a residir permanentemente no regenerado. Eu já disse isso aqui. No Antigo Testamento, o Espírito não habitava, mas habitava no tabernáculo, no templo. Na nova aliança, nós somos a habitação do Espírito. Nós somos a morada da presença do Espírito. E o significado de habitar aqui no seu original quer dizer oikeo, que quer dizer residir permanentemente. O Espírito não vem como visitante ocasional, mas como presença contínua na vida do homem. É por isso que ele está dizendo, vós sois
templo do Espírito Santo. Vós sois morada do Espírito Santo. Quando Deus está dizendo que nós somos templo, que nós somos moradas do Espírito Santo, Ele está dizendo, dentro de você, dentro de mim, habita o Santo dos Santos. A morada que está dentro de mim, dentro de você, está recebendo alguém que é santo. É por isso que Jesus está dizendo que eu e você somos moradas, não porque nós somos santos, porque se fosse olhar para nós, seríamos indignos de receber o teu Espírito, mas na cruz, Ele nos justificou e nos deu a sua justiça, e agora Ele está nos dando o Espírito Santo como habitação. O Espírito Santo, Ele é habitação, Ele não é visitação, irmão, porque no Antigo Testamento Ele visitava, mas hoje Ele habita em mim, em você. No Antigo Testamento Ele descia e saía, hoje Ele desceu e permanece conosco até a consumação do século. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Diga para alguém do lado, você é a habitação. Fala com fé, você é a habitação. Agora pergunta, tem certeza? Pergunta de novo, certeza? Então pede Ele para te provar que é a habitação. Quem aqui consegue provar que é a habitação do Espírito Santo? Consegue provar? Como que eu provo que eu sou a habitação do Espírito Santo, Elias? É simples. A habitação do Espírito Santo produz comunhão com Deus. Vou pegar alguém aqui. Vai doer, mas vai. A habitação que o Espírito Santo produz comunhão. Vai ser no ora, no jejua, no ler a Bíblia. Tu é habitação? Quem é habitação produz comunhão com... Como que eu vou gerar comunhão com Deus, irmão? Só fé me gera comunhão com Deus? Se eu e você não temos comunhão com Deus, nós não somos habitação. Nós somos visitação. Porque para ser habitação de Deus tem que ter comunhão com Ele. Como você vai receber na sua casa alguém que você não conhece? Você recebe na sua casa alguém que você não conhece? É mais ou menos assim, irmão. Gente que trabalha com táxi, a gente recebe o quê? Visitação. Uma hora é um passageiro, outra hora é outro passageiro. A gente recebe, é estranho, a gente tá nem aí. Mas o Espírito é diferente, irmão. Ele não é estranho. Ele não vem para entrar no carro e sair no próximo ponto ou no seu destino. Ele vem para fazer morada. E como que você me diz ser morada do Espírito Santo se tu não tem comunhão com Ele? Se eu não tenho comunhão com Ele? Tem como ser habitação se não ter comunhão com Ele? Tem? Então pergunta para o irmão do seu lado, tu é o quê? Habitação ou visitação? Agora responde, o que você é? Sem mentir. Para responder que você é habitação, você precisa estar em comunhão com Ele. A habitação produz comunhão com Deus e sensibilidade espiritual. Olha para alguém aí de novo, faz aquela cara de profeta, aponta o dedo para ele, para ela. Aponta, irmão, o dedo para ele, para ela. Você tem sensibilidade?
Pergunta e não entenda não, vai. Você tem sensibilidade? Vai doer, mas vai. Para eu ser habitação, eu preciso ter sensibilidade. O que é sensibilidade? A voz do... Quem que está tendo sensibilidade à voz do Espírito? Porque a gente ouve tantas coisas, mas não ouve o Espírito. Obedece tantas pessoas, mas não obedece o Espírito. A gente obedece o pastor, a pastora, mas não obedece o Espírito. Não tem sensibilidade à voz dele. E vamos fazer o teste de novo? Coloca os 2 dedos dentro do ouvido. Lá dentro. Agora começa a mexer. Mexe, mexe, mexe. O que você ouviu? Você me ouviu falando? Por quê? Você ouviu Deus falando? Por quê? Não, irmão. Porque está cheio de comichão nos ouvidos. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que os comichões fazem. Vai e faz o teste de novo. Enfia a mão dentro dos 2 ouvidos. Mexe. Tá me ouvindo? Você está ouvindo o quê? Ruídos. Cássio disse que está saindo da cera. Além da cera tem os ruídos. E sabe o que a gente precisa fazer? Eliminar os ruídos. Calar todas as vozes. Calar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Para que a gente possa começar a ter sensibilidade à voz de Deus. Eu só posso ser habitação de Deus se eu tiver sensibilidade à sua voz. Vou repetir isso aqui. Se alguém chegar na tua casa e te pedir algo e você estiver com comichão nos ouvidos e você não ouvir, irmãos, como que a pessoa vai se sentir? Quantas vezes você chamou alguém e a pessoa não ouviu e você ficou ali no vácuo? Aí quem estava do seu lado, vácuo, igual na escola. É isso, irmão. O Espírito Santo está te chamando, está me chamando, e a gente está deixando ele no vácuo. Aí sabe quem que está zombando? Satanás. Epa! Não ouviu o Espírito. E se eu não estou ouvindo o Espírito, eu estou ouvindo a quem? Estou ouvindo a quem, gente? Se eu não estou ouvindo o Espírito, eu estou ouvindo a quem? Para eu ser habitação, eu preciso ter comunhão com o Espírito. A habitação produz também guerra contra o pecado. Eu vou correr, senão não vai dar tempo. Para nós que somos habitação, nós vivemos uma guerra constante contra o pecado. O que é guerra, Elias? É todo dia você lutar, matar o leão, derrubar seu leão, matar o leão dos outros, matar outro leão. Isso é guerra diariamente contra o pecado. A habitação vai produzir isso. Por quê? Porque se em mim habita um Espírito, que eu preciso ter comunhão com Ele, eu preciso ter sensibilidade com Ele. Do outro lado tem um outro Espírito também querendo habitar. E para que esse Espírito não entre, eu preciso guerrear, lutar, desembainhar a espada, renunciar à minha vontade, renunciar os meus desejos.
O Espírito está habitando em mim, está habitando em você. Mas se eu e você não renunciar às nossas vontades, os nossos prazeres, entrará outro espírito, o espírito da carne. E se o espírito da carne ganhar essa guerra, irmão, ai de nós. Se o espírito da carne ganhar essa guerra, ai de mim e ai de você, porque ele vai fazer de nós palhaços, chacota. É por isso que Cristo está dizendo: você precisa guerrear contra essa vontade de errar, você precisa guerrear contra essa vontade de pecar, você precisa guerrear com essa vontade de falar o que não é para falar, de ir para onde não é para ir, de pisar em lugares que não é para pisar. Você precisa guerrear. Quem é habitação tem que guerrear contra o pecado, irmão. Não é andar de mão dada e achar que está tudo bem. É guerrear todos os dias, lutar. E ainda que você esteja ferido, caído, não tem como parar de guerrear contra o pecado. É resistir. Quem é habitação precisa guerrear contra o pecado. Quem é habitação é transformado interiormente. Olha para esse crente do seu lado. Olha para esse crente do seu lado. Olha para eles. Faz aquela cara agora de julgador. Julga ele olhando para ele aí, vai. Pode julgar. Julga aí. Agora pergunta ele aí. Você foi transformado no seu interior? Quanto tempo você conhece essa pessoa aí? Agora vê se ela foi transformada interiormente. Para ser habitação, eu preciso ser transformado no meu interior. Não ser transformado na carne. Porque a carne só vai fazer depois que o interior está transformado. A evidência da transformação na carne, visível aos olhos de todos, aos olhos humanos, só acontece depois que o interior é transformado. Julga ele aí de novo. Será que ele foi transformado? Será que ela foi transformada? Ou ainda é a mesma pessoa? Foi ou não foi transformado? Ou perdeu a parte da regeneração lá de morrer o velho homem? A habitação produz transformação no interior do homem. Não adianta, gente. Vai doer. Mas vai. Vai. Não adianta eu mostrar ou demonstrar uma transformação na minha aparência. Não adianta eu colocar uma maquiagem e dizer que eu mudei. Não adianta as pessoas olharem para o meu exterior e dizer que eu estou mudado, se ainda dentro de mim está tudo corrompido, está tudo sujo. A sua transformação no teu interior vai falar com evidências na sua carne, mas quando a sua carne é transformada antes do teu interior, a sua transformação vai falar apenas para os homens e as pessoas que te assistem, porque lá de cima vai ter alguém olhando para ti e vai dizer assim, ó, olha para ele aí com o olhar de jogador de novo. É, rapaz, você está enganando ele, a mim você não engana, não. Julga aí, irmão, pode julgar. Não adianta você falar que você está transformado na carne, sendo que o teu espírito não está. A sua transformação vale para o homem, a sua transformação na carne vale para o homem. O homem credibiliza ela, aceita ela. Mas Cristo não. Antes de Cristo transformar a sua carne, Ele vai transformar primeiro o nosso interior. Se eu não sou transformado interiormente, eu não posso ser transformado externamente. Vamos parar de viver de aparência, então, se a gente não foi transformado aqui dentro?
Vamos parar de colocar uma maquiagem espiritual e falar a verdade, que a gente não está orando, não está jejuando, não está buscando, a gente não está valendo nada. Porque para o homem vale, para o pastor vale, para a pastora vale, para aqueles que te veem vale, mas para Deus não está valendo de nada. O que você está aparentando ser do lado de fora, sendo que externamente você está, interiormente você está todo corrupto, sujo. Para ser habitação, você precisa ser transformado no seu interior. A habitação também produz fome de santidade. Olha para ele aí de novo, para ela. Olha, gente. Olha aí para ele, olha para ela. Vê se ele está com fome. Quem está com fome, levanta a mão. Quem está com fome, levanta a mão. Eu estou com fome. Quem mais está com fome? Só que o problema aqui é a fome é na carne, a fome material. E se eu perguntar quem está com fome de Deus, fome de santidade? Aleluia, não, vai doer, mas vai. Porque se a gente tivesse com fome de santidade, a gente não vivia do jeito que a gente vive. Se eu e você tivesse com fome de santidade, fome de Deus, a gente orava mais, buscava mais, lia mais, meditava mais. Mas sabe o que acontece? Quando a gente está com fome na carne, externamente, a gente pode ir na panela, servir a comida, pode ir na padaria, supermercado, Burger King, né, pastor? McDonald's, pão de queijo, né, Eli? Vai matar a sua fome. Só que para matar a fome de santidade, não tem como você ir na padaria. Não tem como você ir no supermercado. Burger King não mata a sua fome de santidade. Os bolos lá que a mulher vende no Cristo não mata a sua fome de santidade. O que vai matar minha fome de santidade? Mas quem quer comer palavra? Vamos pegar mais alguém aqui hoje? Quem matou a fome lendo isso aqui hoje? Lembra que tu engana o homem. Não precisava nem levantar a mão não, gente. E como é que você matou a fome comendo isso aqui hoje? Um versículo? Um capítulo? E ficou por isso mesmo? Porque quem tem fome de santidade, o que ela ingere de manhã, começa a produzir e dar resultado à tarde, à noite, no final do dia. Aí a gente diz que a gente comeu isso aqui hoje. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora pode levantar a mão. Quem comeu isso aqui hoje? E o que você gerou até agora? O que eu gerei até agora? Do que adianta eu comer e não gerar? Porque a comida que você come para alimentar a sua carne, ela sai fora, ela vai embora. Mas isso aqui não pode ir embora não, irmão. Isso aqui você come, e na medida que você come e ingere, ela não pode ir embora. Pelo contrário, ela tem que produzir. Produzir o que, Elias? Frutos dignos de arrependimento. A comida que eu como para alimentar e matar a minha fome carnal vai embora.
Mas o problema que está acontecendo na nossa geração atual é que as pessoas comem e depois jogam fora. Comem e depois troca por um momento de prazer. Comem e joga fora por causa de uma mentira. Comem e joga fora por causa de um momento de prazer. Comem, mas depois joga fora quando a gente faz o que não deve fazer. E a gente está comendo. E o problema não é comer. O problema é comer de qualquer jeito. Quando você vai comer alguma coisa, você está com pressa e come rápido. Talvez você vai engasgar, vai entalar, não vai fazer a digestão correta. Sim ou não? Sim ou não? Mas isso aqui é diferente. Não tem como eu comer correndo. Para comer isso aqui eu tenho que sentar, parar, meditar. Eu preciso de tempo para digerir. Porque eu vou comer uma vez e não vou entender, aí eu tenho que comer de novo. Vou comer 2 vezes, não vou entender, aí eu tenho que comer de novo. Vou comer 3 vezes e ainda estou com dúvida, eu tenho que comer de novo. Naturalmente você enjoa da comida que você come toda hora. Mas para quem tem fome de santidade, come isso aqui e não enjoa. Pelo contrário, tem mais fome, fome e fome. Para quem come e tem fome de santidade, todas as vezes que come dessa palavra, para ele não é o suficiente, para ela não é o suficiente. Quem come desta palavra vai gerar nele, vai gerar nela mais fome. Fome de Deus. Isso tudo é para quem é habitação. Só para quem é habitação. Quem é habitação vai ter fome de santidade. Vai ser transformado no seu interior. Vai guerrear contra o pecado. Vai ter a voz ou ouvido sensível ao Espírito. E também vai ter comunhão com Deus. Olha para esse irmão aí do seu lado. Ficou sério agora, né, gente? É que eu nem fiquei nervoso, igual vocês falaram semana passada. Olha para o irmão do lado. Olha aí, irmão, julgando ele de novo. Pergunta ele aí, você tem certeza que tu é habitação? Agora responde. Responde aí para ele. Será que nós somos habitação? Ou visitação? O ápice da redenção, irmão. A habitação do Espírito é antecipação da eternidade. Isso é o ápice da redenção. Quem é habitação do Espírito está vivendo a eternidade antecipadamente. Quem é habitação do Espírito tem um pedacinho do céu dentro dele. É Deus vivendo dentro do homem. O céu começa quando a presença divina passa a habitar dentro do regenerado. Esse é o ápice da redenção. É quando o céu está habitando dentro de nós. E a pergunta que não quer calar. Eu sou a habitação? Será que se o Espírito olhar para dentro da minha casa hoje, para a sua casa hoje, ele vai encontrar espaço?
para entrar, sentar, conversar contigo. Para a gente encerrar, sabe aquele versículo que todo mundo cita para o desviado? Quem sabe qual é? Está lá em Apocalipse. Se eu não me engano, 3,17. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu abrirei, entrarei, cearei com ele e ele com... Se eu te falar que esse versículo não é para crente desviado, não é para quem está afastado. É Cristo dizendo à igreja: vocês têm um melhor templo, as melhores ornamentações, os melhores palcos, as melhores cadeiras, os melhores cantores, os melhores pregadores, os melhores pastores, os melhores obreiros. Mas eu estou do lado de fora. 3:20. Apocalipse 3:20. Aí Cristo está batendo na porta da igreja, dizendo: eu estou à porta. Se vocês decidirem abrir, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Ele está batendo na porta de alguém que está dentro da igreja, que está servindo, que está cantando, que está pregando, que é obreiro, é pastor, seja lá qual for o seu cargo. Ele está batendo na porta dizendo: se você abrir, eu entrarei. A gente se diz habitação, mas o Espírito está do lado de fora batendo na porta. A gente se diz habitação, só que o Espírito está do lado de fora. Porque nós já ocupamos o espaço dele com tantas outras coisas. Na atualidade, nos dias de hoje, WhatsApp, Instagram, TikTok. Tigrinho. Aí o Espírito está batendo na porta do crente. Não é do desviado, não. A gente cita muito essa passagem para quem está desviado. Mas essa citação é para a igreja, que tinha tudo do bom e do melhor dentro da igreja, mas o Espírito Santo estava do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Vai abrir a porta? Será que eu vou abrir a porta? Ou nós continuaremos deixando Cristo do lado de fora, o Espírito do lado de fora? Aí está dizendo: se você abrir, ouvir a minha voz, abrir, eu cearei com você e você comigo. Ceia quer dizer o quê? Comunhão. E aonde a comunhão, a sensibilidade para ouvir o que o Espírito diz. Se você abrir a porta da tua casa para que eu entre e me torne habitação, eu cearei com você e você comigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que possamos sair daqui dessa noite entendendo